O clã Uzumaki não era só forte, ele era temido. Dizem que seu líder andava lado a lado com Madara e Hashirama, e que seus membros eram tão poderosos que as nações tiveram que se unir para exterminá-los. Mas como um clã chegou a esse nível? Bom, e é exatamente sobre isso que vamos trocar uma ideia. Ao longo da história ninja, existiram centenas de clãs, cada um com suas próprias origens e especialidades. Só que alguns eram tão absurdamente fortes que se destacavam dentre os demais. Agora, imagina um tempo onde não existiam aldeias, nem Hokage, nem nada disso. Somente os clãs vivendo por conta própria e em guerra constante. Essa era uma era sangrenta, onde até mesmo as crianças tinham que lutar para sobreviver. Aliás, um detalhe curioso, essa época foi inspirada no período Sengoku do Japão, um tempo de guerra civil onde os clãs se enfrentavam o tempo todo. E assim como no mundo real, no universo de Naruto, alguns desses clãs se tornaram lendas. Você com certeza já ouviu falar nos Uchiha, Senju, Sarutobi e até mesmo o clã Kaguya. Mas tinha um clã que assustava até mesmo os mais fortes, um clã tão respeitado que seu nome por si só já era um problema. E eles ficaram conhecidos como o clã Uzumaki. Eles eram mestres em Funjutsu, ou melhor, técnicas de selamentos. Eles eram capazes de selar qualquer coisa, desde seres vivos ou até mesmo chakras absurdamente poderosos, e faziam isso com tanta precisão que um erro mínimo poderia ser fatal. E não pense que era algo simples, não era só desenhar alguns símbolos e pronto, não é bem assim. As técnicas do clã Uzumaki exigiam um nível de controle e conhecimento absurdo. E se a vítima, por algum acaso, tivesse chakra o suficiente, ela poderia sim resistir ou até mesmo quebrar esse selo. Ou seja, se você enfrentasse um Uzumaki poderoso, era bom torcer para que ele não quisesse te apagar da existência. Os Uzumakis não eram apenas mestres em selamentos, já que todo ninja tinha algo a mais, e eles não são exceção. Além de toda a habilidade com Funjutsu, eles também eram conhecidos por ter uma reserva de chakra absurda. E para completar, ainda possuíam uma vitalidade fora do comum, o que fazia com que vivessem mais do que a maioria dos shinobi. Você quer um exemplo? Mito Uzumaki. Ela nasceu antes da própria fundação de Konoha e só veio a falecer durante o mandato do terceiro Hokage. Outro nome importante é Ashina Uzumaki, o líder do clã, mas sobre ele a gente fala já já. Além da longevidade, essa vitalidade permite aos Uzumakis se recuperar de ferimentos e exaustão muito mais rápido do que um ninja comum. Eles eram tão resistentes que podiam sobreviver até mesmo à extração de uma besta com cauda, algo que, para qualquer outro, seria morte certa. E tem mais, alguns membros do clã possuíam um método de cura bizarro. Ao morder o próprio corpo, eles conseguiam consumir o seu próprio chakra para se regenerar. E o problema é que se usassem isso demais, eles podiam acabar drenando toda a sua energia e morrendo. E o maior exemplo disso é a própria Karin Uzumaki. Mas uma das habilidades mais impressionantes dos Uzumakis eram as correntes adamantinas. Essas correntes não serviam só para lutar, uma vez que elas eram usadas até mesmo para selamentos poderosos. Kushina Uzumaki, por exemplo, usou essas correntes para conter e imobilizar a Kurama, além de criar uma barreira imensa para impedir sua fuga. Outros Uzumakis também demonstraram essa habilidade, como a própria Karin Uzumaki, ou até mesmo a Honoka Uzumaki, uma personagem bem interessante que falaremos logo em seguida. Depois da criação de Konoha, com a aliança entre os Senjus e os Uchihas, outros clãs começaram a seguir esse modelo e estabelecer suas próprias vilas. O clã Uzumaki, por sua vez, vivia no país do Redemoinho, uma ilha próxima ao País do Fogo, onde eles fundaram sua própria vila, chamada de Uzunokuni. E aqui vai um fato curioso: o País do Redemoinho e sua vila foram inspirados na cidade de Naruto, no Japão, localizada perto do Estreito de Naruto, onde é possível ver redemoinhos naturais de água. Esse detalhe foi tão forte na identidade do clã que, até hoje, os ninjas de Konoha carregam o símbolo Uzumaki em seus uniformes. Agora, falando do líder do clã, Ashina Uzumaki, esse cara não era só forte, ele era um monstro no Funjutsu. Segundo o databook da série, ninguém na história conseguiu se igualar a ele nesse tipo de técnica. Ele dominava os selamentos com tanta perfeição que conseguia aprender qualquer coisa em segundos. Agora imagina o potencial disso em batalha. Ele podia simplesmente selar qualquer inimigo, criatura ou até mesmo jutsus inteiros no meio do combate.
sem dúvida, um dos shinobis mais respeitados e temidos da história ninja. Uma das técnicas de selamento mais poderosas e temidas do clã Uzumaki, o famoso deus da morte do folclore japonês, que devora tanto a alma do oponente quanto a do usuário, selando-as para sofrer por toda a eternidade dentro do seu estômago. Ou seja, uma vez que você utiliza essa técnica, não tem volta. O mais impressionante, os Uzumakis tinham uma conexão direta com esses seres sobrenaturais. No templo sagrado, localizado aos arredores de Konoha, existem 27 máscaras ligadas a esses deuses da morte, e quando essas máscaras eram utilizadas, elas permitiam que esses seres fossem invocados. Isso mostra o nível absurdo de conhecimento deles sobre selamentos. Por conta da aliança entre Konoha e os Uzumakis, a China ensinou várias dessas técnicas de selamento à vila. É por isso que os ninjas de Konoha possuem tanto domínio nessa área. O próprio Hashirama Senju usou técnicas do clã Uzumaki para selar as bestas com cauda antes de dividi-las entre as vilas. E não para por aí, Kushina e Minato usaram o mesmo conhecimento para conter a Kurama, e até mesmo ninjas como o terceiro Hokage dominaram Shikifujin, mostrando que a influência dos Uzumakis era realmente gigantesca dentro do mundo ninja. Agora, voltando para a China, além de ser um dos shinobis mais respeitados da história, ele também teve uma vitalidade absurda, o que permitiu que continuasse ativo e forte mesmo na velhice. E um detalhe curioso, a China carregava 2 espadas curvadas em suas costas, indicando que, além de um mestre em selamentos, ele também era um grande espadachim. Isso significa que ele dominava o Kenjutsu, tornando-o ainda mais letal do que todos nós realmente imaginávamos. Mas tem algo que sempre intrigou os fãs. Diferente da maioria dos Uzumakis, a China não tinha o cabelo vermelho. Alguns acreditavam que isso aconteceu por causa da idade, mas aí vem a pergunta. Mito Uzumaki manteve os cabelos vermelhos até o fim de sua vida, então por que o Ashina Uzumaki não? A teoria mais aceita é que, em algum momento, ele usou uma técnica devastadora que drenou sua energia vital, algo semelhante ao que aconteceu com o Nagato Uzumaki após usar o Hine Tensei, que fez o seu cabelo também perder a cor. E tem mais, o nome Ashina vem de um clã real do Japão, que existiu durante o período Sengoku, e ficou tão famoso que serviu de inspiração para o jogo Sekiro, Shadows Die Twice. Agora, voltando à queda dos Uzumaki, eles eram fortes demais, influentes demais e aliados da vila militarmente mais poderosa, sendo ela Konoha. Isso fez com que várias nações se unissem para destruí-los. Ninguém sabe exatamente quais vilas participaram do ataque, mas existem fortes rumores que a Vila da Pedra, a Vila da Nuvem e até mesmo a Vila da Névoa estavam envolvidas. E o mais intrigante é que ninguém sabe como exatamente os Uzumakis foram destruídos, mas existe sim uma teoria. Dizem que eles podem ter sido traídos em um falso tratado de paz, onde capturaram seu líder antes de varrer o restante do clã do mapa. Agora pensa no real nível do clã Uzumaki. Eles eram tão fortes que as nações tiveram que se unir para destruí-los, e mesmo assim, alguns membros sobreviveram e precisaram fugir para outras vilas para não serem exterminados. E falando nisso, um desses sobreviventes foi a mulher Uzumaki que se refugiou lá em Amegakuri. Lá ela conheceu Issei, que se tornou seu marido, e juntos eles tiveram um filho, Nagato. Infelizmente, a tragédia não demorou a atingir a família. Durante a Segunda Guerra Ninja, Konohagakure atacou Amegakuri, matando os pais de Nagato. Esse evento desencadeou o redespertar do Rinnegan, e o resto, bom, vocês já sabem. Se vocês quiserem mais detalhes sobre a história do Nagato, algo que muitos canais nunca sequer falaram, já comenta eu quero esse vídeo aqui nos comentários que eu vou estar trazendo para vocês. Agora, se tem alguém que provou a vitalidade insana do clã Uzumaki, foi o próprio Nagato. Ele conseguiu não só suportar as 2 Rinnegans nos seus olhos ao mesmo tempo, como ele fez isso sem sequer ser Uchiha ou ter as células Senju em seu corpo. Tudo bem que os Uzumakis descendem do clã Senju, mas isso é algo totalmente diferente do que o próprio Obito fez, já que ele tinha não só o sangue do clã Uchiha, como também possuía as células do próprio Hashirama Senju. No entanto, nem mesmo o Obito, com toda a sua vitalidade e poder, conseguiu resistir a 2 Rinnegans. Isso só mostra o quão resistentes são os Uzumakis. No final,
Nagato acabou morrendo por esgotar completamente suas reservas de chakra ao usar o Hine Tensei para salvar todos os shinobis de Konoha. Outra grande Uzumaki da história foi Mito Uzumaki, a esposa do primeiro Hokage e a primeira Jinchuriki do Kurama. Graças ao seu conhecimento de selamentos, Konoha conseguiu conter as bestas com cauda ao longo dos anos, e por isso, sempre precisavam de Uzumakis para essa função. Como a Kurama tem a maior quantidade de chakra entre as bestas, era necessário alguém com muita vitalidade e controle para segurá-la. E isso, Mito Uzumaki tinha de sobra. Ela conseguiu manter a raposa completamente selada dentro de si por toda a sua vida. Além disso, sabemos que Mito possuía o selo Byakugou, um selo que mais tarde foi ensinado e passado para sua neta Tsunade. Mito faleceu depois que a Kurama foi extraída de seu corpo para ser selada em Kushina Uzumaki, que por sua vez foi enviada para Konoha desde criança para se tornar a nova Jinchuriki. Graças à sua linhagem e ao conhecimento de selos que seu marido Minato possuía, Kushina conseguiu conter o Kurama até os seus últimos momentos. Se quiser mais detalhes, eu também farei um vídeo completo explicando tudo sobre esse acontecimento, de ponto a ponto. Outro nome importante dentro da série é Karin Uzumaki. Eu acredito que sua mãe também era uma refugiada do clã, que fugiu para a Vila da Grama. Lá, as duas foram forçadas a trabalhar curando os feridos em batalha, pois tinham a habilidade única de regenerar ninjas através de suas mordidas, canalizando o chakra para fechar ferimentos. Mas essa habilidade também tinha um alto preço. A mãe de Karin acabou morrendo por consumir todo o seu chakra, deixando a filha sozinha no mundo. Eventualmente, Karin conseguiu escapar e acabou ao lado de Orochimaru. Atualmente, ela é uma das poucas Uzumakis que ainda estão vivas. E claro, não podemos esquecer do Naruto Uzumaki, o nosso querido protagonista e filho de Kushina e Minato, e um dos últimos sobreviventes do clã. Naruto se tornou o 7º Hokage e seus filhos são Boruto e Himawari Uzumaki, que também carregam o sangue do seu clã. Além deles, Naruto adotou o Kawaki, que também carrega o sobrenome Uzumaki. E por fim temos um caso curioso, Honoka Uzumaki. Honoka era uma kunoichi que acompanhava pesquisadores em uma ilha remota, onde investigavam bestas de invocação geneticamente modificadas. Nunca foi dito explicitadamente que ela era do clã Uzumaki, mas existem sim muitas pistas. Primeiro, seu cabelo vermelho. Depois, as habilidades de selamento e o uso das correntes adamantinas, algo característico dentro do clã Uzumaki. E para fechar, existe até mesmo um livro encontrado na ilha que mencionam que eles estavam procurando uma sobrevivente de um antigo clã. Bom, você pode achar que isso é coincidência, mas eu acredito que não. Se você assistiu esse vídeo até aqui é porque você achou o conteúdo bastante intrigante. Então se você quer continuar recebendo mais vídeos como esse, deixe o seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho das notificações para não perder os próximos vídeos como esse. É isso, nação. Eu agradeço muito por você ter assistido esse vídeo até aqui e eu te espero no próximo vídeo.